Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à Tria. Eu sou a Josi Toigo, estou aqui com o meu parceiro Luan e hoje com uma convidada especial que é a Vanessa Novello. A Vanessa é psicóloga, terapeuta de casais e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre relacionamento amoroso. Quem não tem curiosidade sobre isso, né? Então a gente vai falar sobre o relacionamento na atualidade, sobre como se constrói uma relação a dois, quais são as etapas, quais são os estressores dessa relação e também algumas formas da gente amenizar esses estressores do dia a dia que inevitavelmente vão surgir. Então, sejam bem-vindos ao nosso programa, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E Vanessa, seja bem-vinda! Muito obrigada, Josi, Luan, obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente trocar ideia, né, sobre os nossos relacionamentos atuais, né? Seja em casal, seja os nossos relacionamentos sociais, familiares, né? Mas quando a gente fala sobre relação conjugal, eu vinha pensando, né? Eu acho que a relação conjugal ela é um tema extremamente abrangente, extremamente envolvente, né? Uhum. Eu penso no envolvimento, no quão envolvente é, porque através da relação conjugal a gente consegue expressar as nossas diferentes formas de amar. A gente consegue se enxergar a partir dessa relação conjugal através da nossa forma de viver o amor. A gente consegue se perceber na nossa forma de viver o amor. Não é só na forma como o outro nos dá o amor, mas principalmente na forma como a gente se coloca diante do amor. E isso me chama muito a atenção quando a gente fala sobre casal, né? É um questionamento, é uma escuta que quando eu tô acompanhando os casais, eu sempre procuro conhecer um pouco mais, né? O que faz com que essas pessoas tenham se encontrado e tenham decidido viver uma relação conjugal juntas, né? E de que maneira que elas estão conseguindo externar a maneira delas de viver o amor, de viver o relacionamento. Então, isso me chama muito a atenção e eu acho que é um tema super envolvente. Sim. E é um tema extremamente complexo, né? Não só pelos dias atuais, né, que a gente vive, mas é um tema extremamente complexo, porque quando a gente fala da complexidade da relação conjugal, a gente está falando da complexidade que é o ser humano. Sim. Então, o ser humano é um ser extremamente complexo, né? E quando essas duas pessoas se encontram, essas duas complexidades se encontram e decidem formar um casal, decidem compartilhar uma vida juntos, a gente está falando do encontro dessas duas complexidades, né? E nos dias atuais, o que tem me chamado a atenção, né? O que me chama a atenção é o quanto há algumas contrariedades, o quanto se busca viver a sua liberdade, né? Na sua individualidade, na sua maneira de enxergar a vida. E a partir do momento que se decide viver essa liberdade na sua individualidade, parece que começam a surgir também sentimentos de culpa. Então, eu tô vivendo a minha liberdade, mas ao mesmo tempo eu tô sentindo uma culpa por não estar conseguindo dedicar o tempo suficiente pro meu parceiro, pra minha parceira. Porque se a gente pensar, né, Vanessa, não sei porquê, mas quando eu olho para os relacionamentos mais do passado, parecia tudo tão mais estável, né? Não sei porque a impressão que a gente tem, tudo mais linear. A mulher, ela era criada para formar a família, para cuidar daquele marido, daquela casa. Ela se dedicava muito à família, ao lar, aos cuidados, né, dos filhos, enfim. E parecia que estava tudo certo, né? Que tudo andava em harmonia. Claro que é uma ilusão, mas a gente olhando para o passado dá a impressão de que estava tudo andando certinho, né? Sim. Desde a adolescência, eu me lembro que eu já formava meu enxoval para casar. Então, tu já era condicionado a isso. E hoje, com essa mudança toda que a gente teve, me dá a impressão de que a gente fica com esses conceitos antigos e por isso gera a culpa de eu não estar seguindo aquele protocolo, que talvez foi o da minha mãe, que talvez foi o dos meus avós, né? Por que eu estou fugindo da regra? Onde é que eu estou pecando? Onde é que eu estou faltando, né? Será que eu posso cuidar de mim? E ter um relacionamento? Será que eu posso cuidar de mim e mesmo assim ter filhos?
E aí a gente fica, parece que sempre tentando buscar onde é que eu estou faltando mais, né? Em vez de buscar esse equilíbrio. Sim, quando a gente fala também do investimento, como é necessário também a gente investir nas carreiras, né? A nível profissional, né? Cada vez mais, então, tu traz a questão do passado, né? O quanto a mulher, então, né, veio, né, cada vez mais se inserindo no mercado de trabalho, né? Então, são novos papéis também que estão se estabelecendo. Que não é mais uma opção a mulher trabalhar. Hoje, dificilmente consegue sustentar a família, né? Com certeza. E esses novos ajustes, né, que os nossos tempos atuais, por isso que eu trago a questão da complexidade, além de ser um tema super abrangente, existe a complexidade que é o próprio indivíduo, mas existe a complexidade da nossa sociedade atual, né? Sim. Que é um pouco do que o Luan também comentou antes, né? Dessa nossa complexidade dos nossos tempos atuais, né? Pois é, o que eu estava comentando assim, eu percebi que às vezes tu vai namorar com uma pessoa assim e pegando a palavra complexidade e falar sobre completude. Porque, que nem, não sei se eu até estava lendo ali, que 1 mais 2 formam um casal. 1 mais 1 forma um casal. Só que hoje em dia está se formando um namoro com meia pessoa e meia pessoa. Tipo, se a pessoa não tá completa, ela não tá bem consigo mesmo, tem aquele vazio no peito e acha que uma pessoa vai preencher. Só que a outra pessoa também tem a mesma cobrança. E daí dá... Eu acho que a gente pode entrar um pouco nisso, Lu, que é interessante que está falando, e talvez um caminho, Vanessa, que que possa nos dar. Como é que se constrói uma relação? Ela tem realmente etapas, tem um começo, meio, espero que fim não, né? Mas ela tem um processo de construção desse nós, que nem o Luan falou? Eu acho que esse ponto que tu traz, né, 1 mais 1, na verdade, talvez, igual a 2, seria a realidade, talvez, do passado, né? Aquela história romantizada, né, da metade da laranja, né, em que haviam esses papéis definidos, então, quem sai de casa para trabalhar, quem sustenta a família, quem provém a família internamente, né? Quantos filhos se tinha, se não se tinha, né? Então, esse formato de estrutura familiar também que vai se moldando, né? Remodelando com o passar do tempo, né? Quando a gente fala dentro da terapia sistêmica, da psicologia sistêmica, a gente não fala de 1 mais 1 é igual a 2, né? A gente fala que 1 mais 1 é igual a 3, né? Porque a gente fala de que essas duas complexidades que se encontram, elas formam um nós, elas formam uma terceira entidade, uma terceira instituição, que é essa relação conjugal. Então, seria o eu, o tu e o nós. Né? E a tua pergunta, né? De como é essa construção, né? Dessa relação conjugal. Se existe um processo. Tudo na vida acontece em paralelo, né? Nada é singular ou tão linear assim, né? Mas tentando trazer de uma maneira mais linear, né? E a partir do momento que esse casal se encontra, ele se encontra a partir, né, da atração física, né? A partir desse envolvimento físico, desse envolvimento sexual também, né? O que me fez brilhar o olho pela pessoa, né? Gostei do jeito de caminhar, gostei do jeito de falar, gostei do jeito, né, que ela se comunica, que ele se comunica, né? Então, é muito importante a gente poder perceber como é que esse casal está se conectando a nível físico, a nível sexual, né? Eu acho que a partir do momento que abre essa porta do contato físico, do envolvimento físico, e isso a gente fala, deu química, né? Deu química, né? Me liguei, né? Deu química, deu tesão, deu interesse, né? Abre uma porta para a gente entrar para o espaço do envolvimento intelectual. Que é uma porta tão importante quanto, né? Mas ela é uma porta em que a gente começa a conhecer um pouco mais a pessoa, né? O que ela pensa, quais são as opiniões dela. É aquela conversa em que em que o casal traz, a gente nem precisou transar, a gente nem se abraçou tanto, mas a gente se deu conta, a gente ficou horas conversando. Quando a gente viu, já era madrugada, já era tal horário, e foi tão bom a conversa, é tão bom conversar, é tão bom entender o que essa pessoa pensa da vida, como é que ela se coloca, como é que ela se posiciona. Para ver também se está alinhado com a minha forma. Exatamente, né? Se começam a ver essas afinidades e se as pessoas começam a perceber se há afinidades, interesses em comum.
E divergências também, né? Porque eu posso pensar A, a pessoa pode pensar B, né? E esse que eu acho que é um ponto interessante, né? Que a gente pode ir evoluindo na conversa. Como é que ao longo do tempo o casal que começa se apresentando e encontrando as suas diferenças, as suas divergências, que isso não seja um dos elementos estressores, né? Mas que o casal, a partir da sua fala, da sua comunicação, consiga, né? Dizer por que a gente pensa A e pensa B, e ainda assim a gente vai conseguir se manter conectado, né? A partir do momento que essas duas esferas, né, me parecem que estão trazendo a tal da química para o casal, o envolvimento, então, físico, sexual, intelectual, eu penso que é a porta, né, tão importante quanto que é aberta, que é o envolvimento afetivo, né? E ali eu acho que é o grande ponto, né? Porque a gente começa a realmente se mostrar como a gente é. Como a gente falava lá no início, são duas pessoas, duas complexidades que decidem se encontrar, estabelecer um espaço comum. E nesse espaço comum de conjugalidade, dessa relação conjugal, a gente começa a colocar as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas expectativas, o que eu espero do outro, né? E o que o outro espera de mim. A gente vem com toda uma bagagem das nossas histórias, dos nossos relacionamentos anteriores, não só a vivência de como se deu essas relações anteriores, mas também os términos, é importante, né? Como é que essas relações anteriores findaram, o que levou ao fim. Não menos importante também a nossa bagagem com a nossa família de origem, né? A gente tem uma história, né? Quando nós começamos uma relação conjugal, não é ali que a nossa história começa, é a história desta relação começa. Sim. Mas a nossa história, ela já existe, né? Por isso, da importância da gente estar o tempo todo também valorizando e externando a nossa individualidade, né? Então, me parece que essas são as três portas, né? De uma maneira mais sistemática, mais linear, mas que elas vão acontecendo de uma maneira paralela, que vão levando. Eu posso pensar que nesse quarto nível é onde o vínculo se estabelece, existe uma conexão mais profunda em termos de sentimentos amorosos mesmo, de sentimento pelo outro, de eu permitir que esse outro ocupe um espaço na minha vida, me dando uma sensação de pertencimento dessa relação. É onde eu me abro e permito que essa relação aconteça e eu possa, sem medo, trazer as minhas limitações, né? A gente troca as nossas limitações sem o medo de ter uma quebra dessa paixão, vamos chamar assim. E então se torna mais, me parece, fechando então essa terceira entidade. Ela se consolida, essa terceira entidade? Me parece que sim. Me parece que é nesse momento que ela pode se estabelecer como esse espaço comum, onde essas duas complexidades formam uma terceira complexidade, e essa terceira complexidade está externando o que nós temos aqui de sonhos em comum, que encontro é esse, né? O que nos leva a permanecer juntos, realmente, como tu fala, no sentimento de pertencer a algo, pertencer a um espaço, não necessariamente a pertencer a alguém, mas pertencer a um espaço. Nós. Eu não pertenço a ele, ou a ela, ou se for um trisal também, né? É a esse espaço, essa esfera, essa terceira entidade que eu falo, né? Isso, do nós. Desse nós, em que esse nós me traz um sentimento, inclusive, de segurança, né, para poder externar as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades. E aí a gente aqui também fala, né, do quanto as nossas questões inconscientes também vão aparecendo aqui, né, do tipo, aquilo que nos complementa enquanto casal, que não é a história do 1 mais 1, né, metade da laranja, né, não é a metade da laranja que me complementa, é aquilo que eu consigo vivenciar dentro do nós. Vou trazer através de um exemplo que eu acho que fica um pouco mais claro, talvez, o que eu quero me expressar.
O meu parceiro, ele é tão bom em ser uma pessoa tranquila, bondosa, amorosa, né? E eu já talvez sou uma pessoa mais agitada, mais inquieta, né? E eu olho para aquele meu parceiro, e aí a gente tá falando das nossas diferenças, né? E aí eu olho para o meu parceiro e eu digo, mas como é que ele consegue fazer isso? Né? Como é que ele faz isso? Porque olhar para ele, admirar isso, né? É validar ele nas suas características, na sua individualidade, né? E olhar para aquilo e dizer, bom, isso é dele, isso não é meu, né? Mas deixa eu olhar para isso e dizer, bom, de que maneira que eu posso aprender com isso? De que maneira que eu posso me melhorar com isso, né? Então, o quanto isso me parece que está dentro desse espaço do nós. E isso só vem acontecendo quando esse casal vem construindo esse espaço comum, esse nós, com empatia, com valorização de poder compartilhar suas opiniões, as suas diferenças, as suas vulnerabilidades, de dizer, poxa, a gente é tão diferente, mas eu me sinto tão segura em poder dizer para ele aquilo que eu não gosto nele, ou aquilo que ele não gosta em mim, e que isso vai nos levando a fortalecer, sim, um vínculo seguro dentro da relação, né? Um chão firme, um território firme, onde a gente pode, inclusive, falar daquelas contrariedades do início que a gente estava falando. Olha, eu preciso me dedicar para minha carreira, por exemplo. Eu preciso me dedicar para minha carreira e eu tô vendo que eu não tô sendo tão presente aqui no dia a dia, né? E eu me sinto insegura com isso. Eu me sinto que tu pode me trair, que tu pode estar devendo. Né? E aí, o quão importante é poder encontrar nesse espaço comum a compreensão, para que a comunicação aconteça. Para que não sejam entendidas essas controvérsias, essas ambivalências como falta de amor, falta de interesse, falta de compatibilidade, e gerando conflitos, gerando estresse, gerando tensões, mas sim que seja um espaço onde esse casal consiga falar sobre isso, né? Mas também poder olhar para essas diferenças e dizer, bom, o que a gente pode se fortalecer com isso? De que maneira que eu posso me melhorar e com isso somar para a vida do outro, somar para a minha, mas também somar na vida, ser uma pessoa que soma na vida do outro e, obviamente, trazendo mais satisfação e mais qualidade para essa relação conjugal. E para a própria pessoa. E aí, te ouvindo, fico imaginando que isso vai acontecer lá no 4º nível, tudo isso, essa construção. Também me parece que é o momento onde tem muitos rompimentos. Porque é o momento onde eu preciso me trazer mais. Essa complexidade que tu fala, essa história de vida, esses medos todos, é o momento que vai mais aparecer os medos da relação, os medos da entrega, o medo do sofrimento que pode causar essa relação, assim como eu tive nos anteriores. Quando eu começo a criar um vínculo, eu percebo muita gente recuando. A gente lida muito com isso no consultório. E o que eu acabo percebendo muito hoje, Vanessa, são relações que eu chamo de relações muito superficiais, que ficam até o 3º nível. E aí eu escuto, nossa, a gente se dá super bem, a gente se dá bem na cama, a gente conversa, a gente conta da vida um do outro, a gente passeia e é muito legal, mas não aprofunda. E muito relacionado às histórias de vida de cada um, e também as construções de vínculos que se estabeleceu naquela pessoa. Vínculo seguro, o apego seguro e o apego inseguro. E que muitas pessoas, enquanto não olharem para esse seu interior, não vai conseguir passar dessas relações até o nível 3, né? Nunca vai conseguir deixar que uma relação entre em aprofundamento. Muitas vezes, só trocando o parceiro ou a parceira para que fique sempre no superficial. Sim. Quando começa a ter uma pressão, ele recua, né?
As crenças que se tem sobre casamento, sobre relacionamento, interferem muito nesse momento. E vejo que ali é o grande ponto que talvez a gente deva olhar, aonde eu me permito me entregar para essa relação ou eu recuo. Eu acho muito interessante, eu e a Vanessa acabamos desenhando aqui. Claro, quem está nos escutando não vai conseguir ver, mas se você está nos assistindo, a gente desenhou aqui 2 círculos, né? E aqui é uma inserção aonde os círculos se encontram. E aqui seria a formação dessa terceira entidade, né? E essa dimensão de união entre esses 2 elos é o que vai determinar o nível de profundidade e superficialidade. O equilíbrio dessa porque eu posso tanto ficar muito pouquinho conectado, me permitir uma conexão muito superficial e deixando a relação muito vulnerável até a fatores externos ou assédios, crenças, outras coisas. Ou eu posso também, ao contrário, deixar que essa relação ocupe um espaço muito grande na minha vida, fazendo com que eu perca um pouco da minha individualidade, da minha autenticidade, inclusive abrindo mão de pessoas e de sonhos, né? E quando ela está equilibrada, que daí eu consigo manter tudo em equilíbrio, tanto a minha relação, eu respeito o espaço do outro sem cobrar, né? Que o outro se dê todo para mim, que eu vejo muito isso também. E eu também mantenho uma parte em que eu me respeito, me cuido e não preciso que o outro fique suprindo essas minhas faltas o tempo todo. Me parece que esse 4º ponto que tu traz, ele é o chave, né? Sabe que enquanto tu tava mais falando, difícil, eu diria. Essa é a complexidade dos relacionamentos atuais, né? Mas enquanto tu tava falando, eu tava pensando num outro ponto, que enquanto também eu estava preparando o material, né, que é tão abrangente, como a gente falou, né, é tão complexo, né, e a gente tentou sintetizar, enfim, alguns pontos sobre esse início, né, da relação, mas a tua fala me fez pensar muito nisso, né, do quanto às vezes os relacionamentos se tornam ou se constroem de uma maneira superficial pelo medo da intimidade. O quanto, seja pelas histórias de relacionamentos anteriores, seja pelo medo da pessoa se conhecer, porque eu entendo que a relação conjugal, como eu falei lá no início, eu acho que é muito envolvente porque a relação conjugal, ela nos coloca diante de nós mesmos. É como se ela nos revelasse através do outro? Exatamente. A gente se enxerga, a nossa percepção do amor, daquilo que a gente ama no outro, está em nós, né? Sim. Então, esse encontro, ele diz muito de nós do que só do outro, do que somente do outro, né? Então, é uma relação importantíssima na nossa vida. E eu acho que é maravilhoso viver um relacionamento conjugal justamente por isso. É uma oportunidade que a gente tem de crescimento, de se melhorar enquanto pessoa e de somar, de ser uma pessoa que soma na vida do outro, né? E é uma forma, então, da gente poder viver o amor em todas as suas plenitudes, né? Do jeito que a gente se permite amar e do jeito que a gente se permite ser amado também, né? E muitas vezes, esse medo da intimidade, de que o outro me conheça, de que o outro me enxergue no meu próprio medo, no meu próprio sentimento de impotência, no meu próprio sentimento de vulnerabilidade, o quanto esse medo faz com que as pessoas permaneçam na superficialidade. Ou em recuem, muitos momentos, ou recuem, ou ocorram rompimentos, né? Do quanto a pessoa está realmente me conhecendo e eu estou me sentindo talvez ambivalente, quero me mostrar, mas também não quero, porque há o medo, a insegurança, porque o outro pode ser que ele não goste de mim, se ele me conhecer dessa forma. Então, eu vou me manter nessa zona considerada segura, que eu acho que não é segura. Eu acho que ela é uma zona segura pra gente mostrar o nosso melhor verso, mas eu acho, o nosso melhor lado. Mas eu realmente considero que ela se torna uma zona segura quando a gente realmente se mostra
com todas as nossas vulnerabilidades, com todas as nossas inseguranças, com todos os nossos medos, as nossas expectativas, e de que o outro olha para aquilo e diz, tá, eu não gosto disso, mas ainda assim eu escolho ficar contigo. Exato. Eu acho que isso é uma zona segura. Porque talvez seja a única forma de tu conseguir ser autêntica na relação, né? Sim, com certeza. E aí entra a leveza de tu poder ser tu, ele poder ser ele, e aquelas diferenças não serem um problema, né? Que às vezes vão fazer com que a gente rompa. Sim. E que essas fragilidades não sejam tão pesadas, né? Que as coisas boas pendem mais para o outro lado. Só que não é fácil, né? É interessante, pessoal, vocês estavam falando assim, e eu já começo a relacionar com a minha vida, né? Então eu percebi um negócio, ver se faz sentido para vocês. Que um ponto que é importantíssimo, acho que para construir uma relação, eu tive duas, não deram muito certo hoje, mas agora eu posso entender porque a primeira, pelo menos, que é antes de começar, tipo, o fato de tu sair para procurar alguém, ou estar disposto a precisar de alguém, sabe? Porque assim, a primeira relação que eu tive tava num momento assim, né, ruim, tava na carência, então tipo assim, aquelas primeiras os aspectos, por exemplo, tu vai pelo físico, mas tu conversa com a pessoa, tu vê que não é a pessoa que conversa contigo, mas tu tá carente, tu vai se apegar pela pessoa porque tu tá carente, então tu precisa de alguém, e tu vai tolerando as coisas, e até mesmo que estão te fazendo triste, tu vai tolerando porque tu não consegue ficar sozinho, porque tu tá carente. Então chega num ponto que tu explode porque não aguenta mais, né? Eu acho que é uma questão que hoje em dia tá se faltando muito, é as pessoas não estarem bem consigo mesmas. Tem aquela frase lá que é interessante, que é, se tu não tá bem sozinho, tu tá mal acompanhado. E hoje em dia as pessoas não estão bem sozinhas e acham que elas precisam de alguém para ficar bem. Sim. E é isso que tá sendo o problema, porque a gente pode comparar um negócio assim, eu terminei um namoro faz um tempo agora, né? Tu termina, tu não tá bem. Tu tá, por mais que não tava bom o relacionamento, tu não termina bem. Então tu já tá mais meio que vulnerável. Se tu for sair pra uma festa, se for sair pra procurar alguém, tu vai ficar com qualquer coisa, porque tu não tá bem, tu vai buscar essa carência. Então a gente pode relacionar assim, quando tem uma corrida de carro, que tem o pit stop, né? O carro dá problema, ele vai pro pit stop, se recupera e depois volta voando. Ele voa, quebra, volta voando. Então acho que esse é um ponto principal, que é antes de tu sair procurar alguém, fica voando. Porque daí tu vai achar alguém que tu admire, não alguém que tu precise, né? Tu vai encontrar alguém porque tu quer encontrar alguém para compartilhar, para ver esse amor, que a gente comenta, que é essa aventura interessante. Só que se tu for para procurar alguém porque tu precisa para completar uma parte tua que tá faltando, a chance de dar errado é muito grande, né? Sem dúvida. Porque o outro não vai atender as nossas expectativas. E provavelmente o outro também é alguém que tá faltando. Porque as pessoas se atraem, né? Mas eu acho que é isso que tu fala da falta, né? O quanto é também importante a gente poder dizer, sim, sempre vai estar faltando alguma coisa, né? Em nós, na relação, né? Mas o quanto a gente fica olhando para aquilo que falta, né? O tempo todo, né? E a gente não olha para aquilo que se tem e aí, eu penso muito nisso, o quanto talvez as fragilidades das relações, elas por vezes fiquem naquela esfera de dizer, olha, eu não gosto daquilo em ti, então eu quero que tu mude, né? Eu quero que tu te modifique, né? Então, aí dentro daquela imagem, né, da intersecção, eu quero que eu vá tomando mais conta da tua vida, esse nós vá crescendo cada vez mais, né? E tu vá te anulando de alguma forma. E quando eu acho que a partir do momento que há essa construção do espaço seguro, né, de um vínculo realmente seguro, de um território firme, onde eu posso dizer, olha, eu realmente não gosto disso em ti. Não me agrada, mas isso é meu, né? Não é do outro. E isso poder ser verbalizado, poder ser compreendido dentro da relação. Poder ser externalizado, de sentir que há um engajamento, mas antes até do engajamento, uma receptividade de eu poder ser escutada, de eu poder me sentir apoiada, de eu me poder sentir valorizada, né? É interessante pensar isso, que tem uma frase que também eu gosto bastante, que é: tudo que eu não gosto em ti, eu mudo em mim. Então, você pensa numa relação que a pessoa faz uma coisa que tu não gosta, ao invés de tu vai lá e xinga ela porque ela não gosta, porque ela tá fazendo que tu não gosta,
Se tu faz diferente, a gente ensina pelo exemplo, pelo espelho, então ela já vai se espelhar. Então, olha como muda esse negócio de estar bem, para poder analisar isso sem reagir, né? Claro, Interessante claro. pensar. Mas, botando uma vírgula, acho que a gente precisa desse espaço e essa liberdade para poder se expressar. Agora, muitas vezes existe uma falta de bom senso e de consciência nessa expressão. Porque se eu depositar todo esse meu lixo interno no outro, para o outro dar conta, gente, eu me torno uma pessoa extremamente chata, vamos combinar, né? Insuportável. Insuportável. Então, assim, eu acho que uma chave, para mim, muito importante para que também a gente tenha relacionamentos mais duradouros, é a gente saber e ter consciência o tempo todo do que é meu e do que é um problema da relação. Porque a gente tem uma tendência enorme de levar os nossos problemas para a relação como sendo da relação. Vou dar um exemplo. Sim. Eu sou insegura. Então, tu tem que resolver isso, entendeu? Tu tem que me avisar o tempo todo onde tu tá. Eu tenho que saber tudo a teu respeito. Tu tem que estar mais perto de mim. Porque, não, se tu é inseguro, o problema é teu. Sim. Tu precisa trabalhar a tua insegurança. Não é um problema da relação. E, às vezes, a gente deposita muito nossos medos, nossas inseguranças, e projeta muito das nossas coisas nessa relação e no outro, e acaba prejudicando a própria relação. Porque, eu não sei se acontece contigo, mas eu já tive várias situações de atendimento no consultório, do casal que não está se entendendo. Tu olha para a relação, tu não vê muito problema na relação. Tu vê problema nesse 1 e nesse 2. Ali está o problema. Só que eles estão levando tudo para a relação. E acaba rompendo a relação por causa dos problemas de um ou de outro ou dos dois. Então, essa consciência de isso que eu estou reclamando é meu ou é do outro? Porque, literalmente, a gente fica pessoas insuportáveis nas relações. Chata mesmo. Cobrando tudo do outro, o que eu não tenho, né? Cobrando para que a pessoa tenha olhos só para mim o tempo todo, porque eu me sinto insuficiente. Que ele esteja ou ela esteja comigo o tempo inteiro, porque eu não tolero a minha solitude. E aí a outra pessoa não vai dar conta e não vai te aguentar, Sim. literalmente, né? Aí tu falou bonito. Daí, parece que assim, a pessoa tem um problema e fala assim, tu resolve. Tu resolve. Tu resolve, eu sou insegura, então tu resolve. Não! E joga a responsa em ti. Não, vai para uma terapia, né, Vanessa? Com certeza. E aí, claro, que quando a gente está trabalhando esses temas que tu traz em terapia de casal, a gente orienta que individualmente cada um possa buscar os seus espaços individuais dentro das terapias individuais. Mas, e aí, isso que tu fala, né, não é uma questão de... não é isso de a gente atender as expectativas do outro, né? Não é o outro que tem que dar conta dos nossos lixos, somos nós que temos que dar conta dos nossos lixos, né? Mas o quanto eu acho que aqui entra dentro disso que tu tá falando, uma outra, né? Seria um outro programa até, né? Olha, talvez isso dê a ideia, a gente, né? Já emenda um A questão do que... E que tá lá dentro daquela esfera que a gente falava do envolvimento afetivo, né? Daquilo que nos faz escolher o nosso cônjuge, né? Que é um passo anterior, então também é isso que a gente está falando. As questões inconscientes que permeiam e que conduzem a gente escolher o nosso cônjuge, os nossos cônjuges, né? Então, aqui a gente está falando, talvez, né? Usando um pouco assim da tua referência, do teu exemplo, eu fiquei pensando o quanto essa escolha do cônjuge, ela atravessa ela é permeada por essa esfera, né, do que nos torna indivíduos, então, com as nossas questões de personalidade, com aquilo que nos coloca lá naquele espaço comum, então, do nós, a partir das nossas similaridades, as nossas complementaridades. Mas se nesse teu exemplo, eu fiquei pensando como é o outro que precisa me complementar na minha insegurança,
De que maneira que isso está construído lá na minha história, que faz com que lá no futuro, numa relação conjugal, eu coloque no outro, né, neste nós, mas principalmente nesse outro, a necessidade de eu me sentir pertencente, parte e segura, porque o outro vai me atender a todo momento. Isso. Então, como é que como é que foi construída essa minha história de insegurança? Eu precisei a todo momento me comprovar lá na minha infância, na minha adolescência, o quanto eu precisei mostrar o tempo todo que eu realmente sou digna de ser escutada, né? Porque quando eu caía, ralava joelho e todo mundo me dizia, isso aqui não chora, tu tá fazendo besteira, né? Tu segue adiante, né? O quanto isso vai me gerando inseguranças e parece que em nenhum momento eu sou validada por aquilo que eu tô sentindo. Então, como é que essa insegurança foi sendo construída lá na minha história, que eu preciso a todo momento, né, que o outro possa me trazer essa segurança. Então, o quanto isso eu vou projetando e colocando no outro essa urgência que eu tenho, né? E tu sabe que tem uma coisa ali que me preocupa muito, Vanessa. Tudo aquilo que eu temo, eu atraio. Tudo aquilo que eu tento deixar de lado, omitir na minha vida, seja um abandono, uma rejeição, um medo da solidão, um medo de não ser amada, medo de não ser boa o suficiente, vindo exatamente desses traumas, né, dessas vivências infantis, né, tudo que a gente tenta omitir, isso fica surgindo, emergindo o tempo todo na nossa vida. Então, teoricamente, se eu tenho um medo de rejeição muito forte, a minha própria criança tem esse medo e ele está aqui nesse sistema em torno de mim, a possibilidade de eu atrair pessoas que me rejeitem é muito grande. Eu já vou escolher, né, parceiros que cumpram com essa missão de rejeição para mim confirmar a minha crença de ser uma pessoa rejeitada. E isso eu vou trocar os parceiros e continuo repetindo até o momento que eu decido olhar para essa dor e trazer ela à tona e ressignificar ela. Me parece que é um ciclo que nos aprisiona, né? Ali sim, literalmente, tu fica vinculado ao passado, vítima desse passado, até o momento que tu traga isso para a consciência. Só que muitas vezes a gente projeta que isso é do outro, né? Mas o movimento de escolha desse parceiro, dessa parceira também foi teu, né? Sim. Então, olha a complexidade e ao mesmo tempo a riqueza que uma relação traz de autoconhecimento. Talvez por isso que a gente largue, né? Porque eu vou ter que olhar para essas dores intrínsecas, né? Que estão ali guardadas, né? Em algum momento. Claro. A gente escuta muito, eu preciso de alguém porque eu não consigo ficar sozinha, né? A gente escuta muito isso. Aí eu digo, mas cara, nem tu te suporta, tu quer que alguém te suporte, que nem tu te aguenta, né? Eu escutei uma pessoa, eu prefiro ficar mal acompanhado do que sozinho. Sim, tem essa. Sim, é muito comum. Sim. Por quê? Porque a dor que está oculta ali é o medo da solidão e talvez mais para trás um medo de abandono, rejeição. E eu diria que o medo da solidão ele é um outro tema da nossa atualidade, né? Dentro da dinâmica das nossas relações atuais, ela é uma vivência extremamente presente. Né? E o quanto o quanto essa questão que tu traz, eu fico pensando o quanto às vezes, né, a questão da própria repetição, né, que no senso comum a gente fala, né, eu tenho o dedo podre. Isso, né? O quanto essa própria questão da repetição, ela é ao mesmo tempo uma projeção para que o outro atenda as minhas expectativas, ocultas, mas ocultas, né, inconscientes, ocultas, que ainda não estão na consciência. Mas o quanto eu vejo que essa oportunidade de repetir uma escolha, então, equivocada de parceiro, de parceira, né? Quanto mais eu repetir, eu acho que essa é a chance que a gente vai se dando
Sim. também para se perceber. Sim. Vou vivendo, sem dúvida, rompimentos, sofrimentos, angústias, ansiedades, medos, né? Mas toda vez que eu repetir, eu também estou me dando a chance, a oportunidade. Uma hora aprende. De aprender, de me reinventar e de principalmente me escutar. Principalmente me escutar a partir do momento que eu me dou a chance de repetir aquilo que não está dando certo. Sim. E de, então, ressignificar. Sim. Que eu posso ou não, posso continuar uma vida repetindo. Sim. Mas também vejo, eu digo que o universo, ele sempre traz, né, aquilo que a gente precisa viver para aprender. Claro. Né? Além de tudo, né, tem esse fluxo de sabedoria por trás. Com certeza. E de amadurecimento. Sim. Né? E de bem-estar, de olhar para essa relação como um espaço de satisfação, de qualidade de vida, e isso reflete diretamente não só no bem-estar, na saúde mental desta relação, mas na nossa saúde mental, na nossa individual. No final de tudo, sempre a gente volta pro eu, né, Vanessa? Sempre não a gente tem volta como, a gente pode falar de qualquer assunto aqui na Tria, qualquer assunto que for, a gente volta para dentro, né? Sim. E enquanto a gente não aceitar essa realidade, porque a gente busca sempre a solução fora, que seria mais confortável. Vai dar merda. Não tem outro. Como é que a gente quer? Olha o quanto é difícil a gente se entender. Aí tu quer que o outro faça tudo aquilo que nem tu consegue fazer contigo, né? Se eu for me relacionar com alguém pela metade, eu tô entregando metade e quero inteiro, né? Não tem coerência. Não. Quando eu tenho duas pessoas inteiras numa relação, eu não tenho uma relação de dependência. Eu tenho uma relação de soma. Tu sabe que eu sempre, desde a minha especialização, enfim, esse foi uma das conversas, né? Quando a gente estudava a relação conjugal. E a maneira como quem é meu paciente em algum momento já escutou isso também, né? E é uma maneira que eu acho muito, muito significativa para a gente falar sobre essa construção, né? Dessas nossas esferas de individualidade e conjugalidade caminhando juntas, né? Paralelamente, nenhuma se sobrepondo ou se subjugando a outra, né? Mas sim andando em paralelo na nossa individualidade, andando junto com a nossa conjugalidade, que é a seguinte forma, né? Eu acho que a vida conjugal ela é uma eterna melodia, né? Mas eu tenho a minha, o outro tem a dele e a nossa relação conjugal é uma outra melodia. Então, vamos lá, eu gosto de rock, tá? E é uma melodia única, né? O meu parceiro, a minha parceira, né, gosta de forró, né? É uma outra melodia ainda, né? Todas elas com a sua história, com o seu significado, com o seu momento de vida. E o nós, então, aquela nossa terceira entidade, ela precisa ser uma outra melodia. Esse espaço comum precisa ser uma outra melodia. Não é nem o rock, não é nem o forró, que deveria dar um forró rock, né? Não é 1 mais 1 igual a 2. É uma bossa nova, né? É uma outra melodia. Claro que em muitos momentos, quando o meu parceiro estiver dançando comigo rock, pode ser que ele pise no meu pé, porque não é a melodia dele, né? Não é o jeito que ele dança, né? É a minha melodia. Então, eu posso ajudar ele compartilhando, ensinando, e ainda assim ele vai pisar no meu pé. O contrário também, eu dançando forró não vai rolar. Porque eu não sei direito a melodia, eu não sei direito os passos específicos que o forró tem, né? Mas quando a gente estiver construindo e dançando a bossa nova, né, a gente precisa ir se conduzindo, né? Sim. Porque esta é a nossa melodia. Conduzindo, cedendo. Exato, fazendo concessões, fazendo negociações, porque o relacionamento conjugal é uma eterna concessão, né? Negociações, concessões feitas, compartilhamentos feitos, sentimentos vividos, né? Então, eu acho que a relação conjugal permeia, né? Por essas melodias diferentes, elas não precisam ser iguais, né? Quando a gente decide ser um casal, a gente não precisa, vamos lá, rotina de lavar a louça. A gente não precisa lavar a louça do jeito que eu lavava lá na minha família de origem, ou do jeito que o meu parceiro, né, lavava a louça lá na família de origem dele. Não é do meu jeito ou do dele, a gente precisa encontrar o nosso jeito. Como é que nesta casa, nesta relação,
a gente vai estabelecer a rotina de lavar a louça. Ah, mas porque lá na minha casa era mais prático, era assim. Bom, a minha casa era lá na minha família de origem ou é esta casa? Qual é a tua casa? Então também existe esse ponto, né? Sim. É o nosso espaço, né? A nossa conjugalidade. Então como é que nós vamos viver essa melodia, essa bossa nova, né? Legal. Sem abrir mão do meu rock, sem abrir mão do forró. Legal, né? Falou bonito também. Porque tem que dar um espaço para essa relação. Tem que ter um espaço na nossa vida para esse nós, né? E também, ocupando esse espaço, uma coisa que a gente ouve bastante também, eu ouço muito a seguinte frase: ele tem um monte de prioridades antes de mim. E uma frustração enorme, um sentimento de insuficiência, de indiferença em relação ao outro. Como que, bom, o trabalho é a prioridade, a mãe dele é a prioridade, os filhos são a prioridade dela, e eu fico em segundo, em terceiro, eu estou em quinto, e uma disputa de lugar, né, no coração, né, porque não é nem no espaço, é no coração do outro, de importância. E acho tão equívoco isso, porque a gente não pode esquecer dessa entidade enquanto única que é o outro e que contempla toda uma roda da vida. Contempla ele precisar ter um espaço nessa vida dele para o trabalho, e ele pode ter no trabalho uma grande paixão pelo que ele faz. Ele pode ter os amigos e isso agregar muito em outro aspecto que eu não vou agregar, porque é outra coisa. Ele não vai perder os laços com a família de origem. Ele tem a questão financeira que ele precisa olhar, ele tem a espiritualidade, que é um espaço íntimo dele, ele tem a saúde dele, que ele precisa olhar, então com exercício físico, com alimentação, com alguma rotina diária em relação a isso. Ele tem as questões da casa, ele tem uma série de situações que vão exigir que ele olhe. E o relacionamento é uma dessas coisas. E eu falo mais, os filhos é uma dessas coisas nesse conjunto. E não é mais ou menos. Eu acho que a nossa busca é o equilíbrio disso tudo. E isso não faz com que o outro tenha mais ou menos valor. Mas quando está no aspecto relacionamento, é você. No aspecto filhos, e saber diferenciar isso, talvez diminua muito a nossa frustração de estar sempre cobrando por um mais ou se comparando. E também volta para a questão do eu de novo, né? Porque se a pessoa age dessa forma, se não tá bom para ti, a responsabilidade é tua de sair fora ou não, né? O que tu quer pra tua vida. Porque muitas vezes, assim, a pessoa te bota em terceiro, quarto, quinto lugar. Porque o momento da pessoa é trabalho, não é o relacionamento. Tu vai querer isso ou não vai querer? Em vez de ficar reclamando e se lamentando, pula fora e segue a vida. Eu acho que não é nem isso de lugar, Lu. É de entender que a pessoa tem um todo. Que nem tu tem. E isso não é menos, tu entende? Não é porque agora eu tô num momento de ascensão de carreira, que esse momento tá exigindo muito. Eu tô fazendo um mestrado e isso tá me exigindo muito. Eu tô tendo que viajar pela empresa, isso tá que vai ser menos o que eu sinto por ti. Que eu te desmereça por isso. É uma questão de organização até de ciclo de vida que a pessoa precisa entender. Porque senão a gente se compara com essas coisas. Se compara com o trabalho, se compara com os amigos, se compara com a família. E o outro vai se sentindo sugado, né? Fica pesado pro outro. E tu vira chato de novo, né? Sim, vira chato de novo, exigindo um todo da pessoa. Interessante pensar por isso. Tem até nesse aspecto das pessoas serem meio parecidas, não de gostos em si, né? Mas assim, por exemplo, tem duas pessoas da mesma idade que estão, as duas trabalham, as duas estudam, as duas têm um relacionamento. Só que se uma pessoa trabalha, estuda e tem um relacionamento e tá com alguém que não estuda, não trabalha e tem um relacionamento, vai mudar tudo e não vai dar certo, né? Porque, e também tem que ver qual é o momento da pessoa pra isso. Tipo, se tu tá muito focado tem algum sonho de, sei lá, enfim, realizar o trabalho, enfim... Vê se é o momento certo pra tu se relacionar. Tipo, pensa antes de começar o troço, porque para terminar depois,
contigo, né? Porque eu tive família. É difícil, tu sofre depois por terminar, porque tu não termina porque tu não gosta da pessoa, termina porque, bom, não é o momento e tudo mais. Então pensa bem antes de entrar. Eu sempre, hoje, eu descobri a fórmula, né, pra dar certo na próxima. Antes de começar alguma coisa, fica foda pra entrar no relacionamento. De foda eu digo o quê? Fica feliz, fica bem, pra depois tu achar alguém que vai tá foda também, não achar alguém que tá ruim. Metade. Metade. E às vezes tu vai achar metade, que vão ser duas pessoas que vão estar um tempo a aprender. Mas ainda assim elas podem se melhorar Exato, juntas, pra mim né? foi necessário. Pra mim foi necessariosíssimo ter duas que não deram certo pra me aprender. Mas se tu já se cagou 2 vezes, errar é humano, persistir 3, 4, 5 vezes no erro é burrice. Então dá pra aprender com os erros. Agora, Lu, é muito legal isso que tu falou, porque às vezes a gente não tá disponível para um relacionamento. Não tá. E muitas vezes esse casal não tá disponível para ter um filho. Porque para ter um relacionamento, eu preciso deixar esse espaço aqui da minha vida, esse tempo, eu preciso me dedicar para essa relação, preciso deixar um espaço para que essa pessoa exista na minha vida. E às vezes eu não estou no momento que eu quero. Eu preciso dedicar minha energia para esse projeto que eu estou desenvolvendo, né? E é mais sábio a gente ter essa consciência. Claro, porque daí não cabe a pessoa. Tu acorda às 6, vai dormir às 11. Não para 1 minuto. Onde é que tu vai encaixar alguém ali? Exatamente. E tu vai até abrir espaço de alguma coisa na tua vida que tu tá nos teus projetos, vai abrir um pedaço desse espaço pra encaixar essa pessoa, e daí tu vai sentir falta no projeto. Então tu vai se esculhambar tudo porque... Claro. Não que não dê, tá? A questão é o que eu quero. O que eu quero pro momento. Se eu quero ceder esse espaço. Porque eu posso estar no meio de um mega projeto e eu quero ter alguém, eu vou encontrar lugar. Mas eu vou precisar encontrar e abrir esse espaço. E aí eu acho que não é encaixar, né? Quando tu falou a palavra encaixar, eu fiquei pensando, eu acho que encaixar, quando a gente fala encaixar, a gente fala das nossas expectativas, é compartilhar. Eu usaria essa palavra. Melhor. Eu usaria essa palavra, compartilhar. Exato. Porque aí a gente está falando do nosso momento de vida dentro, tu falou ciclo de vida, né? Como é importante a gente poder identificar o ciclo de vida que esse casal tá. Né? Porque às vezes eles estão destoando como, né? Vocês estão trazendo. Eles estão em ciclos, em momentos de vida, em momentos diferentes do ciclo de vida. E isso é importante considerar, né? Porque se é um casal que olha para essas diferenças de ciclo de uma maneira em que tudo bem, é temporário, tá envolvido com mestrado, com filhos pequenos, né? Ou filhos adolescentes também, mas principalmente filhos pequenos. A gente precisa, né? A sensação é de que a relação está se apagando, né? A relação está se esvaindo, a relação que não há espaço para intimidade, pro momento legal do sexo. Então, parece que não há mais... É falta de amor, é falta de interesse. Então, ele já não pensa mais em mim, tá priorizando, me deixando em quarto, quinto. Mas o quanto é importante olhar para isso e dizer, poxa, mas ele tá fazendo isso também tá fazendo por ele, mas também tá fazendo por nós. E o quanto isso eleva a relação para um espaço de qualidade, quando se consegue olhar para o momento individual também do ciclo de vida de cada um. Também. Falou bem uma coisa também que eu, só antes de tu, que é a questão do propósito de vida de cada um, de questão de crescimento como pessoa, né? Por exemplo, assim, ou de vida. Isso é não só para namoro, tá? Para amigos. Se tu tá com uma pessoa que determinou que quer ficar aqui e tu quer chegar aqui, não tem como dar certo, porque ou ela vai te puxar para baixo, ou tu vai tentar erguer ela, se ela não quer, vai dar briga. Isso para amigos também, né? E essa questão, por mais que seja diferença, se as duas pessoas têm o mesmo propósito e mais estejam em períodos também diferentes da vida, se os dois têm o mesmo propósito de crescer, de melhorar, de evoluir na vida, por mais que um esteja trabalhando, estudando, ou esteja só estudando, as pessoas vão conseguir erguer juntos. Só que se destoa desse primeiro propósito, aí acho que não dá certo também. Nosso programa está quase no fim. E eu queria levantar o seguinte ponto contigo, Vanessa. O que a gente pode fazer pela relação, né? O que a gente poderia fazer para melhorar esses elementos estressores? Isso durante toda a vida, né? Que eles sempre vão existir. Contínuo é um constante, processo contínuo. Não é só no início do relacionamento que nós vamos ter esses estressores, mas é para uma vida. O que a gente teria para trocar aqui com o nosso ouvinte para que essa relação
perdurasse e a gente passasse por cima desses estressores? Eu penso que a palavra é compreensão. A construção da compreensão dentro dessa dinâmica conjugal. Encontrando esse espaço, né, nesse território firme de compartilhar emoções, opiniões, sentimentos, me sentindo apoiada, né, nesse momento me sentindo segura, me sentindo apoiada nesse momento de compartilhar, vai fazendo com que esse vínculo vá se tornando um vínculo, essa relação vá se tornando um vínculo seguro, um território firme para que se possa passar pelas adversidades, pelos momentos, né, de diferenças, pelos momentos de tensão, de conflito e estressores, tanto estressores verticais quanto horizontais, né? Casais, famílias com crianças pequenas, perda de emprego, mudanças de cidade, conflitos familiares, né? Tudo isso vai ser possível verbalizar, compartilhar, se houver este vínculo seguro, se houver este espaço seguro para se poder lidar com as adversidades, porque as questões da vida, elas vão se colocar, elas vão se colocar para nós, vão se colocar dentro da relação conjugal. Afinal de contas, os estressores, tanto verticais, né, isso que a gente falava, a nossa própria história familiar, legados, mitos, né, padrões familiares, tudo isso vai nos atravessando e geram tensões, mas isso é possível a gente externar, compartilhar, se houver esse espaço seguro. E, como a gente falava antes, né, tudo passa pelo autoconhecimento. Não tem como a gente se distanciar disso. Porque para mim te olhar e te compreender amorosamente, não é engolir, eu preciso em algum momento deixar o meu eu de lado e olhar para ti, para aquele significado daquela situação para ti, né? A empatia de eu olhar a partir dos teus olhos, da importância que tu dá para aquilo, da dor que tu tens sobre aquilo. Então, é sair um pouco do eu, que eu vejo que é uma das grandes dificuldades hoje da humanidade, é o egoísmo, né? Por isso que as relações não se estabelecem. É eu sair um pouco do eu preciso, eu quero, tem que ser assim do meu jeito, e poder olhar para o outro também enquanto necessidades. Aí fica muito mais fácil, né? Com certeza, e poder olhar para esse espaço comum, para essa relação como um espaço de soma, né? Não como um espaço de diminuição ou de multiplicação ou de divisão, mas é um espaço de soma. De a troca. gente está aqui para ser melhor e para somar na vida do outro. Se não for assim, né? Qual é o sentido? Né? É isso aí que tu falou de abrir mão do eu e desse egoísmo. É o propósito que Jesus falou pra gente aqui de evolução. Quanto mais tu abrir mão de ti, conseguir enxergar o outro, não se anular, mas conseguir abrir mão das tuas verdades, mais tu chega no amor, que é essa troca, essa compreensão, essa... Fazer só um adendo, Lu. É sempre importante lembrar que quando a gente fala abrir mão do eu, não é negar-se, mas é eu deixar a minha verdade de lado para que eu possa fazer uma escuta da tua verdade. É validar o outro, né? Sem me invalidar. Se colocar no lugar do outro. Mas eu tenho que deixar minha verdade de lado para poder te ouvir na íntegra, a partir da tua história, né? E não da minha. Que é muito difícil. E eu acho que se a gente alcança isso, a gente melhora em todos os aspectos, todas as relações. É por isso que é um grande desafio. Para poder existir o nós. Exatamente. É um desafio gostoso de viver. Mas é para isso que a gente está aqui. E isso que a gente está falando aqui, eu gosto sempre de ressaltar que a gente não vem aqui para dar lição de moral como se a nossa vida fosse hiper bem resolvida. Esse processo de crescimento, em todos os programas que a gente traz, ele é uma construção de todos nós. Todos nós estamos passando por isso. E justamente o objetivo da Tria é a gente compartilhar
algumas coisas para que todos nós possamos crescer juntos. É um processo. Tanto eu, quanto o Luan, quanto a Vanessa, todos nós temos problemas de relacionamento e enfrentamos dificuldades e temos nossos medos, mas eu acho que a gente consegue andar mais rápido e com menos dor quando a gente se ajuda, né? E a nossa intenção é aqui, né? Não pensem vocês que nós estamos plenamente resolvidos, que isso não existe, né? No momento eu tô no pit stop. Enquanto a gente está vivo, a gente está crescendo. E acho que isso que é o legal, é o divertido, que nem o Lu diz, é uma aventura. Eu acho que se a gente olhar... O mais legal tu vai ver depois é tu quebrar a cara mesmo, porque é ali que tu tira a diversão depois. Tu consegue... E de conforme tu quebra a cara e acha isso engraçado, os problemas da tua vida vão perdendo sentido, tipo, eles vão parando de ser grandes. Porque quando tu tá com um problema, assim, que tu pensa que é um problema, se olha no espelho e dá um sorriso, a vida fica mais leve. Esse é o objetivo da gente, porque se estressar não vale a pena, a gente pode morrer a qualquer momento. Então vai morrer estressado, não vale a pena, né? Não sei, Vanessa, tu teria alguma última mensagem para deixar, assim, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para que eles olhem para os seus relacionamentos ou para si mesmo? Eu acho que o quanto a vida, né, como o Luan fala, né, a vida pode ser até mais simples, né, do que a gente tá se colocando, né, a sociedade em muitas questões, por inúmeras questões, não traz essa possibilidade de que a vida possa ser mais simples, né, porque a gente tem que ser bom em tudo, a nossa sociedade coloca isso, né? A gente tem que ser bom em tudo, em todas as questões, existe um nível de exigência imenso, porque a tecnologia está aí também para nos facilitar, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma cobrança muito grande, né? E eu acho que o quanto é importante a gente não esquecer do que é simples, né? Do que é simples, do que é simbólico, né? Do que compõe as relações humanas, né? Que é poder olhar para o outro, que é poder dizer o que está se passando dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, né? E tudo que a gente fizer de forma mais amorosa, a gente tem muito mais chance de acerto, né? Então, se em muitos momentos a gente está movido pela raiva, que a gente possa segurar o momento dessa conversa, porque a compreensão não vai existir. Então, saber também se monitorar qual é o melhor momento de eu me comunicar nesse relacionamento, escolher as palavras para não magoar e sempre tentar fazer tudo de forma mais amorosa, tanto com a gente quanto com o outro. Muito bom. Obrigada, gente, pelo convite. Ai, foi um prazer. Pena que acabou. Vem de novo aí. Não vai faltar assunto. Acho que esse da solidão eu gostei, viu? Pode ser um bom tema. Lu, fala pro pessoal como é que eles nos encontram. Bom, pessoal, assim, vocês vão um jeito mais fácil. Vão no Instagram, escrevem tria, _ rede, e vai ser um perfil com logo azul. E quando tu abre o perfil, tem um link na biografia ali, que abre o acesso pro Spotify e pro YouTube, que daí fica mais fácil de encontrar os programas. Isso. Nosso @ no Instagram é tria na rede. Então, quem não conseguiu nos acompanhar através da rádio, pode nos encontrar nesses canais do YouTube e Spotify e compartilhar e também nos seguir, né, Lu? É isso aí, de preferência. Muito obrigada pela presença de vocês, espero que tenham gostado, né? A gente entrega tudo isso de coração para vocês. Um grande beijo e ótimo dia. Obrigado. Abraço. Até.